Olá, sou a professora Lucélia Cardoso Cavalcante, professora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, pesquisadora sócia da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, a BPE. Estamos dando continuidade à série Ética em Pesquisa promovida pela BPE e de forma conjunta com a Revista Brasileira de Educação Especial, que apresenta em seu quinto episódio, a entrevista com a professora doutora Laura Sereta, da Universidade Federal do Paraná, trazendo por tema ética na pesquisa, apontamentos em estudos sobre inclusão na educação superior. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, cacheados, um pouco abaixo da orelha, uso óculos de grau de aro vermelho, uso uma blusa amarela com bolas pequenas brancas, distribuídas em todo o tecido, de mangas longas. Estou no escritório da minha casa, com enquadramento até a altura do busto, e ao fundo uma estante de livros. Eu gostaria de, nesse momento, agradecer aos tradutores e intérpretes de Libras da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Carla Andresa Correia Reuter e Antônio Alves Cavalcante Júnior. É com imenso prazer que apresento uma de nossas grandes referências no Brasil, em pesquisas na área de educação especial, especialmente com uma trajetória expressiva e decisiva sobre a efetividade da transversalidade da educação especial na educação superior, inspirando muitos pesquisadores a imbuir-se em pesquisas sobre políticas e práticas na inclusão na educação superior, a professora doutora Laura Sereta Moreira. A professora Laura, ela possui licenciatura em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria e em Pedagogia pela Faculdade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Educação pela USP. É professora associada da Universidade Federal do Paraná, docente do Programa de Pós-Graduação em Educação, coordenadora do NAPNE, Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, membro da diretoria do Combrage, na gestão 2018, 2020, 2020, 2022, coordenadora de Inclusão e Diversidade da Universidade Federal do Paraná, coordenadora do Laboratório de Políticas e Pesquisas e Práticas Educacionais em Altas Habilidades / Superdotação, líder do Grupo de Pesquisa de Educação Inclusiva e Educação Especial, Políticas, Práticas e Processo de Desenvolvimento Humano, membro do Comitê Acadêmico de Acessibilidade e Discapacidade da AUGIM, da Associação de Universidades e Grupo de Montevidéu, integra a Comissão Assessora em Educação Especial e Atendimento Especializado em Exames e Avaliações da Educação Básica, como especialista consultora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, desde 2019. Atua principalmente nas seguintes temáticas de pesquisa: inclusão e desigualdade social, políticas e práticas inclusivas da educação superior, altas habilidades, superdotação e transtorno do espectro autista. Neste momento, eu agradeço mais uma vez o aceite da professora Laura, agradeço também a oportunidade, da organização ABPE e também do corpo editorial da Revista Brasileira de Educação Especial pelo convite e honra de poder mediar esse momento aqui com a professora Laura Sereta. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer o aceite da professora Laura e passo a palavra, nesse momento, para os seus cumprimentos iniciais e para que você realize sua audiodescrição. Professora Laura, seja bem-vinda. Obrigada, querida Lucélia. Conforme você já me apresentou, meu nome é Laura, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, então, meus cumprimentos a todos e todas. Eu sou uma mulher branca, possuo cabelos longos em tom ruivo, olhos esverdeados, estou usando óculos e um aparelho ortodôntico, que talvez me dê trabalho durante a entrevista, então já ficam aí as minhas desculpas.
Eu visto nesse momento uma camisa amarela de manga longa, meu enquadramento é do busto para cima. Eu estou na cidade de Curitiba, no escritório da minha casa. Atrás de mim há uma estante branca com vários livros. Meu sinal pela comunidade surda consiste no dedo indicativo e mediano com uma batidinha abaixo dos olhos. Estou de óculos nesse momento e gostaria de dizer que me sinto extremamente honrada de estar participando da série Ética na Pesquisa, como já mencionou a professora Lucélia, promovida pela nossa querida BPE, em forma conjunta com a Revista Brasileira de Educação Especial. Agradeço a oportunidade também de dividir esse momento com a pesquisadora e companheira de muitas batalhas na trajetória da educação especial, a professora Lucélia. Sem dúvida, a ética ainda é um tema pouco discutido, seja na formação de nossos estudantes, pesquisadores e pesquisadoras, seja no próprio processo de construção do conhecimento. Então, eu vejo que essa iniciativa possibilita um rico espaço para reflexão da nossa atuação como docente, como pesquisadora e como pessoa, entendendo que a ética é uma postura dessa tríade. Obrigada, Lucélia. Então, também situando, eu sou professora do Pará, né, da Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, sou pedagoga, mestra e doutora em educação especial, trabalho, né, muito inspirada nas pesquisas e na trajetória da professora Laura Sereta, que sempre foi uma referência sobre inclusão na educação superior. Então, por essa razão, o convite de estar participando desse momento, mediando essa entrevista tão importante, né, que é discutir a ética e pesquisa na educação superior. O tema central, né, como a gente mencionou anteriormente, se refere à ética na pesquisa, apontamentos em estudos sobre inclusão na educação superior, que nós faremos um diálogo nesse momento aqui, focado nas pesquisas centradas neste nível de ensino, dada muitas problemáticas que precisam ser enfatizadas nessa discussão, voltada para este nível de ensino. Então, para iniciar o nosso diálogo, apresentamos como eixo inicial de debate, né, os núcleos de acessibilidade como foco de coleta de dados nas pesquisas sobre inclusão na educação superior. Então, professora Laura, considerando a sua rica produção acadêmica, né, a sua trajetória na universidade, pautada nas políticas e práticas inclusivas na educação superior, como você avalia esses cenários de pesquisa no país, nas quais os núcleos de acessibilidade têm sido um dos locos-alvo de procura por pesquisadores e pesquisadoras que enfocam pesquisas, né, sobre inclusão na educação superior para a coleta de dados? Como você tem acompanhado essa situação? Bom, Lucélia, eu tenho dialogado com vários colegas que coordenam núcleos de acessibilidade ou unidades semelhantes, né, em diversas unidades e institutos federais, e a gente vem observando, na verdade, que à medida que o número de pesquisas relacionadas à inclusão na educação superior aumenta, os núcleos também têm recebido um número maior de solicitação com relação à participação nas pesquisas. Daí, o que a gente, em linhas gerais, observa? Que a procura pelos núcleos, de um lado, é conceder dados para as pesquisas, que na sua maioria são as pesquisas oriundas de cursos de mestrado ou doutorado, e que, de alguma forma, os temas, né, que essas pesquisas se organizam a partir das formas de acesso, políticas de cotas, bancas especiais, bancas de verificação, número de estudantes, né, que compõem a universidade ou a instituição, enfim, quantificação, mapeamento, que cursos esses alunos estão, a caracterização desses estudantes, que práticas os núcleos desenvolvem, que políticas e normativas fazem parte da universidade ou da instituição, como se dá a permanência, ou seja, tudo que se relaciona ao público-alvo da educação especial
a gente percebe que há uma procura dessa temática, e essa temática acaba batendo a porta, né, dos núcleos. E, por vezes, quando os núcleos, quando os pesquisadores também trabalham com pesquisas onde a temática abrange docentes, a gente observa, inclusive, que muitas vezes pesquisadores e pesquisadores buscam um núcleo para que se faça uma intermediação com os próprios docentes da instituição. Isso se dá de forma mais efetiva quando essa pesquisadora, esse pesquisador, não é da universidade que está sendo pesquisada, ou seja, se um pesquisador da minha universidade busca a sua, pode acontecer de ele buscar o próprio núcleo da sua universidade para fazer essas intermediações. Então, a gente está vendo aí um cenário que é bastante complexo, né, e que, de forma mais específica, também me chama a atenção, que nesse momento eu vou falar mais da Universidade aqui Federal do Paraná, que eu também tenho percebido que algumas solicitações a gente tem recebido no sentido de que o núcleo seja o local da realização das entrevistas. Por que isso tem ocorrido? Porque nós sabemos que nem todos os espaços das nossas instituições possuem acessibilidade. De praxe, os núcleos de acessibilidade estão em espaços com acessibilidade física. Então, aí um indicativo forte, né, com relação de que esse locus, muitas vezes, acaba sendo uma referência para a realização da pesquisa, por conta também de que esses núcleos, na sua maioria, apresentam salas com privacidade, justamente porque recebem estudantes, também realizam as suas entrevistas, enfim, as suas reuniões. Então, nós temos aí já o dado da acessibilidade, o dado da privacidade. Alguns pesquisadores elegem também os núcleos por considerarem que é um ambiente neutro, ou seja, ele não é o locus onde o estudante realiza seu curso. Então, também é considerado, a partir daí, também uma característica. A gente começou a observar que essas demandas começaram a chegar e que nós não tínhamos sequer um protocolo também para discutir essas questões. Então, o que eu entendo que é de suma importância? Que há uma falta de discussão também, porque essa é uma demanda que nos pega no andar da carruagem. De fato, as demandas dos núcleos são muitas, e quando a gente percebe, esta também chega até nós, e com uma discussão, ou pouquíssima discussão, não só interna, como também de uma forma mais geral. Então, o que a gente percebe? Que é uma temática que a gente precisa também trazer à tona para ser discutida. Porque os pesquisadores e pesquisadoras também se deram conta que muitas dos itens que as próprias comissões de ética e pesquisa trazem necessitam que exista um ambiente com essas condições e que, sendo essas condições favoráveis no núcleo, a gente percebe que ele passa a ser um locus que precisa também se ressignificar nesse aspecto e discutir essas questões. Então, nós entendemos que, inclusive, o nosso próprio... nós temos a nossa coordenação de coordenadores, né, de núcleos de acessibilidade nas universidades e nos institutos federais, e eu vejo que esse também, Lucélia, essa também é uma temática que a gente precisa levar para esse fórum, assim como para inúmeros eventos que nós realizamos na nossa área de educação especial, inclusive neste momento, né? Eu entendi que é importante trazer essa questão de como vamos trabalhar a partir de protocolos mais gerais com relação a como vamos receber essas demandas, como vamos responder essas demandas, evidentemente a partir das nossas especificidades também, mas é uma temática que me parece que precisa de mais discussão.
Obrigada, professora Laura. Ainda em relação a esse crescimento notório, você que já está há bastante tempo, né, nesse cenário de pesquisas em educação especial na educação superior, ou inclusão na educação superior, você pontuaria especificamente a que se deve ter havido um crescimento nos últimos anos? Vamos colocar aí, nos últimos 10 anos se intensificou bastante os estudos, e a gente sente isso, eu como coordenadora, né, do Núcleo de Acessibilidade aqui da Unifespa, que fui de 2014 a 2020, hoje eu integro a equipe, né, num departamento específico de formação de professores, e a gente vivencia nos últimos anos essa intensificação de diferentes áreas, não somente na área de educação, na área de ensino, das licenciaturas. A gente vê, digamos assim, ter uma cultura de crescimento de interesses de pesquisa nas áreas das engenharias, né, nas áreas tecnológicas, nas áreas de exatas, né, e na área de saúde. Então, como você vê e faz essa relação entre esse crescimento? Será que tem alguma relação com as políticas de acesso, de ações afirmativas? Tem uma reflexão, ou seja, a chegada de mais alunos na educação superior, o convívio com a comunidade universitária, se isso tem provocado um olhar do outro sobre, né, a singularidade das pessoas com deficiência, mobilizando esforços nesse sentido de pesquisa, né? Esse é um ponto que eu queria que você, qual a sua avaliação, sua percepção em relação a isso? Acho corretíssimo todas as questões que você levanta. De fato, a questão das políticas de acesso, ela é um reflexo direto da produção do conhecimento também na área, e há também uma situação bastante interessante. Claro que a gente não considera um núcleo de acessibilidade como o locus da inclusão, né? A importância da transversalidade é fundamental. Por outro lado, nós sabemos que a maioria das universidades já tem os seus núcleos estabelecidos a um determinado período, nosso caso aqui fizemos 15 anos, agora em abril. Então, o que significa? Há um período já de organização desses espaços, seja enquanto unidades, como o caso dos núcleos de acessibilidade, mas boa parte das universidades também já possuem aportes, resoluções, portarias, aportes legais internos, que também fazem com que a organização das políticas esteja mais efetivada e, obviamente, as práticas também. Então, hoje, a chegada desse aluno e a permanência desse aluno, porque nós temos ainda poucos estudos sobre a saída desses alunos da universidade, mas os dados, né, não só do INEP, mas as nossas pesquisas internas, têm mostrado que esse número de alunos tem aumentado, que eles estão nas mais variadas áreas da universidade e que eles têm permanecido. Eu contei recentemente numa live que fiquei muito feliz de responder a um processo do Ministério Público onde se trazia a questão da permanência desse aluno e a evasão, se ocorria evasão ou não, e de fato esses alunos permanecem. Então, todo esse conjunto de situações que vem na esteira das políticas inclusivas faz com que nós tenhamos mais dados. Hoje, por exemplo, Lucélia, é possível a gente já cruzar dados dentro dos próprios núcleos com relação a gênero, raça, etnia, muitas vezes, né? Que população é essa? Então, não é só o número e quem são essas pessoas, mas fazer uma série de relações com a identificação dessas pessoas e quem são esses sujeitos de fato. Então, isso me parece que esses são dados importantes que mostram as questões da inclusão no ensino superior como uma pauta importância na produção das pesquisas. Sem esses sujeitos, nós não teríamos, sem dúvida, a produção de conhecimento que está sendo organizada nos últimos anos. É interessante esse destaque que você dá para o papel e o lugar dos núcleos de acessibilidade nesses procedimentos éticos, né, enquanto um setor institucionalizado
que trabalha na coordenação de políticas, mas não o único responsável, né, por coordenação de políticas, e chamar atenção sobre essa questão de como o núcleo se ressignifica para considerar esses princípios éticos na pesquisa, porque a vivência e a experiência que a gente tem também aqui no núcleo é de muitas demandas, muitas solicitações rápidas de dados, né, sobre os alunos, tal como você descreveu na sua fala, as diferentes dimensões de exploração e pesquisa, e nós, enquanto núcleo, que medeia esse contato com um aluno com deficiência, com um professor com deficiência, o cérebro técnico com deficiência, vamos dizer assim, medeia esse contato do pesquisador, muitas vezes, ao final da pesquisa, do que se espera de contribuições da pesquisa, né, somos cobrados, então, como núcleo, por ter sido responsável por essa mediação, né? Então, é algo que a gente vai aprofundar mais um pouquinho nas questões posteriores que eu trago para estar refletindo e dialogando com você, professora Laura. Então, ainda, né, para a gente dar esse prosseguimento a esse diálogo sobre a ética na pesquisa na educação superior, nessa esteira dos debates, né, que temos hoje, as pesquisas neste nível de ensino, elas precisam seguir todos os princípios, né, e rigores e procedimentos éticos, né? Essa é uma premissa importante que a gente destaca nesse momento, abordando esse episódio com essa temática em específico. Como pesquisadoras, né, e pesquisadores, gestoras e gestores dos núcleos de acessibilidade, que reflexões nos termos da Lei 12.527 de 2011 você poderia destacar sobre as pesquisas que tratam do público da educação especial a partir da solicitação de dados via ouvidoria nas universidades para fins de realizar pesquisa e produção científica por meio das informações de acesso ao público, porque a gente tem visto de uma forma muito recorrente, né, esse tipo de procedimento. Então, é um ponto de pauta para a gente estar dialogando hoje, que tem toda a relação com os princípios éticos, e eu gostaria de ouvi-la em relação a esse aspecto específico e esse cenário que a gente tem presenciado sobre solicitação via canal de ouvidoria. Então, essa também é uma temática, é um aspecto, enfim, bastante complexo, que nós temos vivenciado nos últimos anos, mas nós percebemos que a questão de buscar informações pela via das nossas ouvidorias, ela aumentou consideravelmente neste momento de pandemia. Então, nós recebemos várias solicitações e a gente percebe que há um interesse muito forte com relação às políticas afirmativas, inclusivas, enfim, de coleta de dados. Claro, isso nos preocupa, porque se de um lado nós sabemos o quanto a lei de transparência, ela nos é cara, ela é importante, ela é uma conquista. De outro lado, o que acontece? Nós não sabemos quem são as pessoas que estão perguntando, quando essa identificação não acontece. E na grande maioria das vezes, nós temos 10 dias para responder uma série de questões e de perguntas, e quando não há essa identificação de quem está solicitando e para quê, nós temos que responder da mesma forma, e, obviamente, isso nos causa muita preocupação, né? E respondemos, obviamente, e a gente percebe que muitas vezes as perguntas são não só do acesso, mas também da permanência de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, sobre estudantes negros e negras, indígenas, quilombolas, migrantes, refugiados, então, enfim, o público-alvo das políticas afirmativas. Então, essas solicitações já têm um respaldo desde o período, né, desde, enfim, da consagração da nossa LDB. Então, para nós, isso é de suma importância. A própria Lei Geral de Acesso à Informação, a gente sabe que há dentro dessa perspectiva de que quando você solicita informações a partir dessa legislação, que é a 12.527, né, que é de 2011, ela não precisa passar pelo Comitê de Ética. Então, isso também é um outro aspecto, que de um lado é importante,
exista essa regulamentação, mas de outro, quando esse uso ele também fere a ética, também é bastante preocupante, né? E por que eu digo isso? Porque, nós oferecemos as informações, obviamente, é nosso dever como instituição, isso não se questiona, mas a preocupação, Lucélia, é quando você encontra as informações que foram, enfim, que providenciamos com a maior rapidez possível, porque temos aí um tempo muito pequeno para a resposta, e a ouvidoria nos cobrando, a gente encontra essas produções ou em artigos em periódicos, ou em eventos científicos, e que muitas vezes a utilização desses dados, que são públicos, mas acabam tendo uma análise muito recortada, uma análise que muitas vezes bate de frente com os próprios princípios éticos das instituições e do cuidado que a gente tem com todas as informações com relação ao nosso público-alvo. Nós tivemos recentemente uma publicação que conseguiu reunir com uma velocidade imensa, solicitou de 142 instituições de ensino superior inúmeras informações deste momento pandêmico com relação ao nosso público-alvo de educação especial e acabou trazendo para publicação desses dados recortes muito complicados. Então, essa é uma situação que nos deixa muito agoniados. E a gente começa a se comunicar entre os coordenadores. Já chegou aí para você tal coisa? E a gente não tem ideia de onde é, para quem é, e passado alguns meses a gente descobre o que é. Então, me parece que há necessidade da gente ter um olhar também bastante atento, uma conversa com as nossas ouvidorias, de como a gente pode tratar desses aspectos. Mas isso não significa que que a gente não deva responder, ou que os pesquisadores não devam fazer esse caminho. O problema é o uso das informações e a não identificação. Então, esse nos parece, assim, nos parecem situações bastante delicadas. Quando a gente volta a atenção, né, para a lei de acesso à informação, ela é bem clara, pontuando as informações que estão, inclusive, nos nossos sites como dados abertos, o que é próprio dessa divulgação. Agora, quando isso deixa de ser uma pergunta, né, com esse teor informativo de ter acesso à informação para fins de se informar e não para a produção científica, aí realmente entra nesse foco que você traz como problematização, que há, infelizmente, né, professora Laura, roteiros inteiros de entrevista de pesquisa. Então, é diferente você efetuar uma pesquisa mandando via ouvidoria um questionário de pesquisa e você solicitar, ter dúvidas, desejar informações sobre a instituição, que inclusive muitas vezes já estão em documentos que estão públicos, mas que a ouvidoria é um canal mais fácil da gente, né, da pessoa interessada em saber mais sobre a instituição, sobre os dados, né, buscar como pesquisador, que também esse é um procedimento metodológico, né, essa busca, essa mineração dos dados nos próprios sites institucionais. Então, é muito importante essa sua fala, né, essa crítica, né, a esse cenário, quando a gente está discutindo ética em pesquisa, né, em pesquisas na educação superior, né, que a gente tem se deparado com essas situações. Então, foi muito importante essa reflexão que você nos traz e que ela aparece, né? A gente realizou o Fórum Nacional, né, de Inclusão na Educação Superior, e a gente viu isso muito forte, né, um sentimento mesmo de indignação, né, boa parte de coordenadores de núcleo de acessibilidade, né, que tenham que se deparar com situações que, na leitura da grande maioria dos pesquisadores respondentes, né,
digamos assim, de pesquisas dessa natureza via ouvidoria, terminam realmente por ferir, na visão da maioria, a ética em pesquisa, né? Então, é importante para a formação dos novos, dos pesquisadores iniciantes, né, dos pesquisadores que estão se inserindo nos contextos também de pesquisa na educação superior. A gente vê muito esse cenário também, né, professora Laura? Pesquisadores que tradicionalmente estudavam mais a educação básica, porque a gente não tinha muita intensidade desse público de alunos na educação superior, hoje estendendo suas pesquisas para além da educação básica, e também, mesmo que sejam pesquisadores já bastante reconhecidos, históricos aí na educação especial, hoje tem essa questão da inclusão da educação superior tem provocado pesquisadores que, digamos, se dedicavam mais a pesquisas da educação básica e outras temáticas na educação especial. Então, isso nos deixa muito felizes, Lucélia, essa produção de conhecimento, né? O que se coloca aqui jamais é o fato de não oferecer dados, mas é a forma como esses dados são trabalhados. E também que essas questões, a gente percebe que muitas vezes, como já discutimos inúmeras vezes também com os nossos orientandos e orientandas, a necessidade de você voltar ao locus, de você dar uma devolutiva não só para os estudantes, né, quando eles são, enfim, sujeitos da pesquisa, professores, gestores têm sido muito procurados também, os próprios núcleos de acessibilidade. A gente raramente observa um pesquisador, inclusive dos nossos programas de mestrado e doutorado, voltando às nossas instituições, voltando aos nossos núcleos e dando uma devolutiva. A gente muitas vezes vai achar... A importância do protocolo que você mencionou, né, professora Laura, de existir um protocolo, né, de exigência dessas questões éticas na pesquisa. Exatamente, e de que os programas também se atenham a essas questões, os nossos colegas que orientam também. Isso faz parte da formação dos nossos pesquisadores iniciantes, mas também da nossa própria formação, que não termina nunca, né? Na verdade, nós sempre estamos iniciando sempre somos iniciantes à medida que nos deparamos com uma nova pesquisa. Então, isso também tem nos gerado um certo desconforto, porque se observa que aquilo que ainda acontece, infelizmente, nas escolas, né, de ir a educação básica, a escola ser utilizada como um laboratório de locus de coleta de dados, e essa devolutiva não acontecer. Então, eu vejo que nós temos que estarmos muito atentos e criarmos e pensarmos em formas e caminhos para que, de um lado, a gente continue tratando que a educação básica e qualquer outro locus necessita de uma devolutiva, mas não podemos ver isso replicado também nas nossas instituições de ensino superior, até porque temos aí um contato muito forte com a pesquisa. Nesse sentido, sim, é importante também lembrar desse aspecto, né? Isso, verdade, professora Laura. E a gente discutiu fazer pesquisa, produzir ciência, né, na área da educação especial e nessa sua transversalidade na educação superior, ela nos impõe uma série de desafios, né, neste contexto. Eu gostaria, assim, que nesse momento você pudesse discorrer mais um pouquinho sobre quais seriam as principais dificuldades no processo de atendimento das exigências éticas relatadas pelos e pelas pesquisadores, né, da área da educação especial, que em síntese também é de pesquisadores das ciências sociais e humanas, né, que a gente se situa, né, enquanto instituição de educação e pesquisas na área da educação, do ensino. Então, como você pontuaria quais seriam assim, essas dificuldades centrais, né, para a gente, de fato, seguir os princípios éticos, né, reconhecer e respeitar os princípios éticos nesse processo de pesquisa na educação superior? Eu percebo, no primeiro aspecto que eu chamaria atenção, que já vem sendo reforçado por inúmeros colegas e nossos entrevistados, convidados anteriores também já trouxeram, que é essa estranheza
do pesquisador, da pesquisadora, de trabalhar com um modelo, com uma lógica biomédica, né, uma bioética que nós precisamos enfrentar em torno dos nossos comitês de ética e pesquisa, quando as nossas instituições não possuem um comitê de ético ligado às humanidades, às ciências sociais e humanas. Então, a gente percebe que há um impacto muito grande e essa estranheza de terminologia, de protocolos que são típicos da área, né? E que essa conversa e esse impacto é muito forte. Nós sabemos que as nossas comissões de ética em pesquisa são formadas por colegiados interdisciplinares, mas o formato é biomédico, né? Então, nesse sentido, eu vejo o quanto que, se de um lado tratar dessas questões e ter todo o cuidado com relação ao sujeito de pesquisa, por outro lado, os nossos pesquisadores se impactam muito quando, por exemplo, iniciam a pesquisa e se dão conta da infinidade de situações. Nós temos ali cerca de 70 itens como orientações básicas para a organização dos projetos de pesquisa. Eu, por conta da nossa entrevista, eu fiz um caminho, Lucélia, que eu ainda não tinha feito. Sempre utilizo a Plataforma Brasil para entrar, para organizar com as minhas orientandas os projetos, para fazer o acompanhamento, mas eu nunca tinha estudado a Plataforma Brasil devidamente. E realmente, agora, por conta da entrevista, falei, eu preciso conhecer melhor a plataforma. Localizei que eu estou em 17 projetos, né? 17 projetos na Plataforma Brasil, não tinha essa dimensão desse número, sabia que era bastante, para mim 17 é bastante, e percebi assim, o quanto não é só para os pesquisadores iniciantes, para nós também há uma estranheza com relação às orientações que são dadas, porque começa o primeiro grande impacto é a folha de rosto, né? Que é o que os nossos pesquisadores e pesquisadores ficam bastante preocupados, porque essa folha de rosto ela é de suma importância. A questão aqui não é discutir a importância dos comitês, mas como a gente lida com essas questões, já que a gente vem de uma outra área, de uma outra perspectiva epistemológica e de organização da pesquisa, que também já foi bem tratada nas entrevistas anteriores. E o que acontece? Quando a gente percebe que o próprio orientador é o pesquisador principal, é a primeira pergunta que as nossas orientandos fazem. Então, não sou eu o pesquisador principal? Né? Então, essa eu vejo que é a primeira grande questão. E depois, o que a gente percebe? Que, daí dando uma continuidade, o que a gente já iniciou entre a nossa primeira e segunda questões aí de conversação hoje, que é o fato de quando você, um pesquisador, uma pesquisadora, trabalha com inúmeras universidades, enfim, vai fazer um levantamento aí com 5 universidades. A gente vê que, às vezes, é muito típico tratar de um determinado tema, percebendo como isso se dá em diferentes instituições nas nossas regiões do país. Então, o 5 acaba sendo, muitas vezes, um número cabalístico, né? Vou pesquisar 5 instituições. Então, a gente percebe que os nossos pesquisadores eles ficam muito preocupados porque os critérios internos das instituições com relação ao que precisa para que essa assinatura ocorra, ela tem os mais variados critérios. Algumas instituições passam pelos núcleos de acessibilidade ou pelo gestor considerado responsável e, a partir daí, fazem, então, toda a entrega, né, dos documentos necessários e vão acompanhando o processo de pesquisa. Porém, há instituições que a gente observa que as solicitações vão sendo cada vez mais fortes e o pesquisador não consegue terminar esse primeiro aspecto, que é que os seus coparticipantes façam, então, a assinatura, a concordância devida. Nós sabemos que é um momento delicado, que a universidade precisa
refletir, você está abrindo as portas para uma pesquisa, o que é de suma importância, e você precisa conhecer essa pesquisa. Mas os critérios são muito diferenciados. Às vezes, um pesquisador, uma pesquisadora, fica em torno de 2, 3 meses, até mais, para conseguir findar as assinaturas. E o tempo vai passando, e a inquietação e a preocupação de não dar conta de organizar sua coleta de dados a partir do cronograma inicial vai tornando isso bastante angustiante. Neste período de pandemia, isso aumenta, é maior, né? Pelo fato de que a maioria dos nossos estudos tiveram que ter recortes diferenciados da sua proposta inicial, porque a nossa lógica de trabalho e de construção do conhecimento se alterou muito, né? Então, a gente percebe que esse movimento de tramitação de documentação, por não se ter critérios e protocolos básicos, também é um problema bastante forte que os nossos pesquisadores passam, afora dar conta também de todas as situações que são trazidas pelo próprio comitê de ética, dos nossos comitês de éticas. E também a gente percebe o próprio desenho do estudo como tem uma linguagem extremamente biomédica, o que responder, o que dizer frente a algumas solicitações, como, por exemplo, condições de saúde ou problemas estudados. Essa é uma questão que aparece lá na Plataforma Brasil, como descritores, né? Os descritores, por exemplo, das condições de saúde. O que eu coloco, professora? O que eu faço agora? Os descritores específicos para os critérios de inclusão também, melhor dizendo, de inclusão daquele público-alvo. Então, a gente começa a perceber que existe aí uma série de perguntas que a nossa área de humanidades tem uma dificuldade de responder, porque nós temos condições de responder outras questões, e não essas. Então, eu acho que o fato de termos pouquíssimas universidades com comitês de éticas ligados às humanidades, ele é fundamental que se tenha, né? Nós temos cerca de 15 dias que, depois de muitos anos de luta, né, a Universidade Federal do Paraná vai ter o seu comitê de ética em humanidades. Então, a gente ria que os nossos colegas colocaram alforria, né? É o fato de você ter agora a condição, é o que se espera, de interlocução, de responder adequadamente, de trabalhar de forma ética, mas a partir dos aspectos que nós consideramos fundamentais. Então, eu vejo que muitas vezes a gente acaba deixando de tratar outros aspectos que poderiam estar, enfim, dando uma ressignificação e um adensamento na pesquisa, muito preocupados com esse momento do comitê de ética, que por vezes se configura como 5, 6, 7, 8 meses de resposta, a depender do comitê. Há comitês que são extremamente rápidos, e a gente percebe isso. Há outros, né, que têm essa demora muito grande, e isso é agonia, é agonizante quase para o nosso pesquisador. E para a gente também, como orientadora, que vive essa perspectiva. Então, eu vejo que esse distanciamento da área, das duas áreas, ele é talvez o aspecto que mais deixa os nossos pesquisadores preocupados e preocupadas, né? Você está sem som. Desculpa, voltando. Você traz aspectos, né, tanto da estrutura do protocolo, né, do formulário da Plataforma Brasil, né, que a gente enfrenta desafios por ainda ser um modelo inspirado, né, de pesquisas centradas na saúde, que era o que, alguns anos atrás, avaliava os nossos projetos de pesquisa, não era vinculado, por exemplo, projeto de pesquisa que eu submetia ao mestrado, ao doutorado, era vinculada, né, ao departamento de saúde da universidade que eu fazia pós-graduação. Então, assim, a gente teve alguns avanços, né, relacionados à própria diretriz para ciências humanas, mas ainda há muito que se avançar nesse sentido para que, de fato, atenda
né, essa especificidade da pesquisa nas humanidades, na área de humanidades, né, que é o campo que a gente trabalha. E até por esse feedback de comitês existentes nas instituições, que possam avaliar, né, com essa qualidade necessária para esse feedback das questões éticas, né? Muitas vezes, quando a gente submete, a gente comete deslizes, né? E que esse retorno de um comitê de pesquisa que possa dar um retorno contributivo, propositivo para melhorias, né, nos instrumentos, no próprio projeto de pesquisa que pode apresentar algum limite, ela é importantíssima, essa defesa, né, tanto da revisão dessa estrutura, dos formulários que a gente preenche, como também dos próprios comitês. A gente viu muito presente, né, realmente nas outras entrevistas, nos outros episódios, né, então é algo que também você reforça aqui nesse momento da gente discutindo a ética de pesquisa na educação superior. Então, essa abordagem detalhada que você nos trouxe dos aspectos constituintes de uma proposta de pesquisa para estar submetendo ao Comitê de Ética nesse processo de submissão, ilustrou passo a passo, né, e quais os problemas existentes na área de pesquisa em ciências humanas. E assim, para a gente ter assim, um cenário mais claro sobre a produção científica no país, como você analisa a participação das universidades, né, nesse movimento de pesquisa sobre a inclusão na educação superior? Que mapa, né, você poderia nos apresentar nessa direção? Lucélia, eu fiz uma garimpada inicial, né? Isso, o fato de estar aqui hoje acabou me trazendo muitas inquietações e com certeza vou voltar para a Plataforma Brasil para pesquisar mais, porque ela, de certa forma, acaba sendo, sem dúvida, uma plataforma com vários dados e algumas coisas que nos chamam muito a atenção. Eu encontrei a universidade que mais mostrou produção pela via da Plataforma Brasil, é uma universidade que apresentou mais de 17 mil pesquisas credenciadas, digamos assim, que fazem parte da Plataforma Brasil. E nós encontrei universidades que têm um porte relativamente semelhante, com um programa de pós-graduação também tanto quantitativamente, no sentido assim de já constituídos, com mais de 15 anos, uma diferenciação muito grande. Então, universidades que têm 70 projetos dentro da Plataforma Brasil, 1.000 na leva ali de 1.400, 1.500. Então, uma diferenciação enorme dessa produção que a gente percebe que, de um lado, acaba não refletindo a produção dos nossos programas, e a gente começa a pensar que são critérios, pode ser, né? É uma hipótese que sejam, inclusive, critérios internos, que muitas vezes fazem com que algumas universidades coloquem como meta, né, ou como uma exigência, enfim, muitas pró-reitorias de pós-graduação em pesquisa fazem uma solicitação muito enfática de que toda pesquisa que trabalha diretamente com ser humano seja passado pelo Comitê de Ética, independente da situação, né? Mesmo que seja uma entrevista, enfim, com um professor que vá trabalhar uma temática que a gente percebeu muitas vezes sobre o livro didático, que, então, quer dizer, as mais variadas situações. Então, de um lado, a gente percebe que a discrepância é muito grande. Tem que olhar para esses dados e a gente perceber o que a plataforma está nos dizendo com relação a esses aspectos. Porque muitas universidades, enfim, têm as suas pesquisas e das mais diversas áreas, e outras praticamente inexistentes. É importante também fazer uma reflexão. Mas a plataforma também mostra para a gente dados que são super interessantes. Como, por exemplo, também fiz uma garimpada só para constatar, porque isso que eu trago não é uma novidade, mas a Plataforma Brasil também tem demonstrado que as pesquisas relacionadas à nossa área de educação especial, obviamente, tem um chão bastante forte na área da educação, mas aparecem muitos estudos também na informática, na arquitetura e urbanismo, né? As questões relacionadas
A acessibilidade a gente vê forte também na Plataforma Brasil, estudos relacionados à fonoaudiologia, que retratam a questão da inclusão, na psicologia. Encontrei muitas pesquisas relacionadas à música, que também desconhecia que nós tínhamos uma produção forte com relação a esses aspectos, e é importante que se diga que o que eu estou trazendo aqui não é relacionado diretamente ao ensino superior, mas o que eu visualizei de situação integradas à Plataforma Brasil, que discutem a nossa área de educação especial. A enfermagem também bastante forte, a medicina, a odonto, antropologia, filosofia, fisioterapia, as engenharias também aparecem bastante, educação física. Então, isso é importante também, que a gente vê a área da educação especial transitando em muitas áreas, que não são só da área da biomedicina, da área clínica, né, biomédica, mas que transitam nas áreas das exatas, na área das humanas. Então, isso me parece que é bastante importante, né, que se discuta e que se reflita melhor. Verdade, professora Laura, né? É aquilo que a gente defende de que a acessibilidade, os princípios inclusivos, né? A própria educação especial como área é uma área transversal, né? E quanto mais aproximações você traz elementos sobre pesquisas em redes, né? Que você comentou anteriormente, essa transversalidade, né? Da gente poder estar transitando até como pesquisadores, né? E estar contribuindo com outras pesquisas, seja como um consultor especialista da área, seja como co-pesquisador mesmo no processo, isso tem acontecido bastante, inclusive aqui na nossa universidade, né, mestrados profissionais específicos da área tecnológica, né, que desenvolve software, aplicativos e que tem essa inserção, né, de movimento, e aí eu vou usar aqui um exemplo de ilustração, de um recente que é o Programa Profissional de Propriedade Intelectual e Inovação da Unifesp, que é o mestrado em rede nacional, desenvolveu um software, né, com leitores de informações visuais de estudos sobre a microbiologia, e que participou como protagonista no processo de pesquisa, não como sujeito passivo, um aluno com deficiência visual. Então, ele foi co-participante, né, da pesquisa, eu também como professora da área, e ao final o produto que foi registrado, né, como patente, ele foi de autoria de todos, inclusive do aluno com deficiência, né? Então, é uma construção cultural também de qual o lugar, né, da participação, né, desse movimento dentro das universidades, que são importantes quando a gente está discutindo ética, né, em pesquisa também aí na educação superior. Você nos trouxe um mapeamento rico sobre as pesquisas do público-alvo da educação especial, né, tanto, né, como você pontuou, da educação básica à educação superior, e também envolvendo aqui, quando a gente fala, os institutos federais também, né, registram esses dados de pesquisa na plataforma. É importante a gente ter esses dados de impacto com indicadores que nos ilustram os registros na plataforma Brasil, que você fez esse primeiro mapeamento e compartilha conosco hoje, em razão, principalmente, do cumprimento dos preceitos éticos na pesquisa, ao mesmo tempo que você nos situa os limites da plataforma em relação aos estudos da área, né, de ciências humanas, educação, ensino, nos quais se afinam grande parte dos estudos sobre a inclusão, né, da educação básica e educação superior, quando a gente trata de educação, mas que a gente tem, digamos assim, uma interface com diversas áreas do conhecimento que envolve a discussão sobre o direito da pessoa com deficiência, sobre a inclusão, sobre atendimento à saúde, as diferentes perspectivas de direito das pessoas com deficiência, né, discutindo aí pesquisas sobre os princípios mais gerais de inclusão social, cultural, né, em todos os aspectos. E a partir desse mapeamento que você fez, professora Laura, como você poderia explicitar os principais impasses que a gente tem, impasses e perspectivas na ética da pesquisa, especialmente dentro desse nível de ensino? Bom, Lucélia, a gente fala muito, né? Nós já estamos com 54 minutos, vamos tentar. É nossa última questão para a gente.
eu aqui me aproprio de discussões muito bem feitas, muito bem tratadas pelo Mainardi, professor Mainardi, pelo professor João Batista Nunes e tantos outros que vêm discutindo esses aspectos, e que a gente percebe o quanto nas falas desses profissionais que têm se dedicado mais à questão da ética na pesquisa nas ciências humanas e sociais, que regulamentação sem formação e um fazer ético é insuficiente. Então, a gente sabe que a formação é fundamental, que nós temos pouca formação como educadores especiais, como educador especial, como pedagogo, como pesquisadores da área de educação especial e as diversas áreas que, enfim, passam pela transversalidade que a gente já discutiu. Então, é importante que a gente trabalhe mais esses aspectos, que os nossos programas se debrucem mais, que a gente faça mais seminários, mais discussões com os nossos orientandos. Nós sabemos que muitas vezes os seminários de pesquisa, as disciplinas de pesquisa têm abordado esse aspecto, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ainda é insuficiente, tanto na formação inicial, como também na formação continuada, não só dos pesquisadores, mas de também nós, professores, que estamos em programas de pós-graduação já há muito tempo, porque essa é uma discussão que também, na nossa formação, foi extremamente, enfim, praticamente inexistente. Então, eu percebo que é importante a gente considerar, para finalizar, a ética como uma categoria universal. E nesse aspecto também trago aí situações e discussões já efetivadas. Essa frase não é minha, é uma frase constituída já de muitos pesquisadores, mas eu reforço, né, o quanto essa postura da ética ela é fundamental, e nós temos também de produção, Lucélia, uma série de categorias que fazem com que a ética ainda se torne um elemento extremamente importante, inclusive epistemológico e de concepção teórica, que são os estudos que trabalham com estigma, preconceito, capacitismo, ou então estudos que a gente percebe também bastante na nossa área, que são estudos de caso, histórias de vida, mesmo os questionários das entrevistas. Então, eu acho que este cuidado ético, esta formação, o fato de, sem dúvida, a gente considerar o quanto os comitês de ética são importantes, mas esse olhar para as humanidades é fundamental. Eu vejo que é um conjunto de situações que precisam ser melhor tratadas. Sem dúvida, a Amped tem colaborado muito também com essas discussões. Enfim, daí a gente já tiraria uma outra situação de discussão, uma outra entrevista. E acho que, pelo nosso tempo, o que eu gostaria de, novamente, dizer aqui, como palavras finais, da minha alegria de estar aqui, de estar com você, de ter recebido esse convite, de ter, quiçá, contribuído um pouco com as discussões, e que a gente possa adensar mais o que se trouxe aqui, e tantos outros aspectos, Lucélia, que não foi possível tratar por conta do nosso tempo. Então, eu tenho uma noção muito forte de que muitos elementos aqui não se teve a condição, mas já me sinto muito contemplada e muito feliz, e que a gente possa, de alguma forma, contribuir. E muito obrigada, porque nós, hoje, nos organizamos de tal forma que aconteceu uma conversa, né? Uma roda de conversa, que eu acho que é fundamental. Muito obrigada. Professora Laura, eu gostaria de agradecer por essa sua potente fala, né, nesta quinta edição de nosso episódio de Ética em Pesquisa, aqui em nome da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, né, a qual, né, com muito orgulho, né, e felicidade, eu aceitei o convite de estar colaborando, né, a BPE, e também, né, de todo o grupo, né, que preside, que coordena a Revista Brasileira de Educação Especial, né, especialmente aqui no nome da professora Vera Capellini, né, saudar por esse espaço importante, e agradecer você, professora Laura, que abordou com maestria e autoridade científica o tema ética na pesquisa, apontamentos em estudos sobre inclusão na educação superior.
trouxe importantes reflexões, né, do cenário de pesquisa sobre inclusão nesse nível de ensino e todas as singularidades que envolvem os caminhos para acesso à informação, na construção de dados, de pesquisa dentro dos princípios éticos. Então, gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que foi um grande privilégio, né, estar participando, mediando esse momento aqui com você, e só reiterar os nossos agradecimentos. Muito obrigada. Obrigada também aos intérpretes por estar nos acompanhando e manter a possibilidade, né, do direito de acesso nessa importante entrevista que fala de ética em pesquisa, né, para que as pessoas surdas possam ter acesso. Muito obrigada, Antônio, muito obrigada, Andresa, e obrigada também a Rafaela, não é, que nos dá todo o apoio técnico para a realização deste momento.